Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。Eu estou de férias, viu? 私は、休み中です。Só hoje que não, né? 今日だけ教会に見えました。A escala minha seria no primeiro domingo de janeiro e hoje seria a escala do Pastor Inácio. 本当は今日は、稲瀬先生がメッセージを告げるはずでした。私は、1月の第1の日曜日の、御用を任せられました。Por uma questão de conveniências, eu preciso ir antes para Panorama, então eu fiz uma troca com o Pastor Inácio. でも私は、牧師会に前もって準備しなければいけないので、第一の日曜日はここに、来れません。E também hoje vamos ter a inauguração da nova sede da igreja em Itaquera, então eu vou estar lá para poder participar desse evento. Então eu falei, já que vamos estar aqui, vamos fazer e tudo mais, então vamos fazer a troca. で、今日、午後からイタケラの新しい、建物が、検討式なので、私が、出なければいけないので、イタケラに出るならば、教会にも、出るようにしました。Nós estamos nesse clima de final de ano e tudo nos leva a meditar em torno do evento do Natal. 私たちは、年の暮れにいますので、何でも周りを見ればクリスマスのことを考えます。Há um personagem que está envolvido com o nascimento de Jesus, mas que muito pouco nós falamos dele. ある一人の、人が、クリスマスに関わりますけど、あまり誰も、その人のことを話しません。Estamos falando de João Batista. その人は、バプテスマのヨハネです。O pai de João Batista, Zacarias, diz a palavra cheio do Espírito Santo, ele profetiza uma palavra muito bonita. で、そのヨハネの父であるザカリアが、聖霊に満たされて素晴らしいことを語ります。Está em Lucas capítulo 1, versos 67 a 80. それはルカによる福音書第1、67節、1章67節から、80節まであります。Diz o texto assim, eu vou ler em português, depois vou pedir para a Cristina ler em japonês. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. 父ザカリアは聖霊に満たされ預言していった。主なるイエスの神は褒むべきかな。神はその民を顧みてこれをあがない。
私たちのために救いの角をしもべダビデの家にお立てになった。古くから聖なる預言者たちの口によって、お語りになったように、私たちを敵からまた、すべて私たちを憎む者の手から救い出すためである。こうして神は私たちの父祖たちに憐れみをかけ、その聖なる契約、すなわち、父祖アブラハムにお立てになった誓いを覚えて、私たちを敵の手から救い出し、生きている限り清く正しく、御前に恐れなく仕えさせてくださるものである。幼子よ、あなたは意図高き者の預言者と呼ばれるであろう。主の御前に先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救い、そのために知らせるのであるから。これは私たちの神の憐れみ深い御心による。また、その憐れみによって火の光が多いから私たちに望み、暗黒と死の影等に住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導くであろう。幼子は成長し、その霊も強くなり、そしてイスラエルに現れる日までアラノにいた。Senhor, abençoa a palavra que vamos meditar, fala através dela aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, nós queremos ver aqui, dentre várias coisas que o texto apresenta, duas facetas da nossa tarefa como cristão, da nossa missão como cristãos. いろいろなことが書かれていますけど、二つのことを私たちはクリスチャンとしてなすべきことを並びたいと思います。A primeira, a faceta de adorador. 一つは神様を、賛美する心を持つことです。E a segunda de profeta. で、もう一つは、預言をすることです。Zacarias, nessa oração, ele está falando no início acerca de Jesus e depois ele fala de João Batista. ザカリアは初めの頃はイエス様のことを語っています。それから自分の息子ヨハネのことを語ります。E nos versículos que vão até o versículo 75, ele está falando daquilo que aconteceria pela chegada de Jesus. 75節までは、イエス様が来てから何が起こるかと予言しているのです。Depois ele fala sobre João Batista. その後はヨハネのことを語ります。Como consequência da salvação que chegaria a todos aqueles que haveriam de crer por obra daquilo que Jesus faria na cruz, ele coloca que nós nos tornaríamos adoradores. で、イエス様が十字架にかかられたことによって、それを信じた方が、神様の賛美する人だと言っています。No verso 74, ele diz, depois que tudo isso acontece com a gente, então nós estamos prontos para adorá-lo. 74節の次から、それが起これば、私たちは救われて、神様を賛美することができる、自由になると書いています。Zacarias profetiza uma mudança na forma como o povo deveria adorar a partir de Jesus. ザカリアはイエス様が来てから、神様を賛美することが変わると予言しています。Em primeiro lugar, ele está dizendo que nós devemos adorar sem temor. 恐れなく神様を賛美できることが予言しています。Alguns lugares a palavra temor na Bíblia ela tem um sentido de respeito e santidade. E aqui, logicamente, que não é adorar sem respeito e sem santidade. Aqui é o sentido direto da palavra, adorar sem medo. 恐れるっていうことは、あるところには、尊敬、また、尊敬ということがありますけど、ここでは、恐れること、
怖くないということが語られています。No Velho Testamento, para entrar na presença do Senhor era o sumo sacerdote uma vez por ano. 旧約聖書では、一番聖なるところに入るのは、一年に一回大祭司しか入れなかったのです。Uma ocasião, Deus se manifestou a Moisés naquele monte, só que Moisés fez uma marca, Deus mandou ele fazer uma marca dizendo que daquela marca ninguém podia passar, porque se passasse ia ser destruído. ある時、モーセに神様がこう言われました。この山は聖なる山で、ここに私の前に来るのは、ある、境を、定めました。そこの定められたところから上がれば、その人は死ぬことになるかもしれなかったのです。Entrar na presença do Senhor era algo que demandava muita cautela e as pessoas, num certo sentido, o faziam com receio. 神様の御前に立つことは本当に怖いというか、そういうことがあったのです。Se você olhar todo o ritual para o sumo sacerdote entrar, ele tinha que fazer uma série de purificações para poder chegar e entrar na presença do Senhor. 大祭司が、神様の御前に行くには、いろいろな、ことをしなければいけませんでした。E diz a tradição que se amarrava uma corda na cintura dele, porque em demorando demasia, poderia ser entendido que ele morreu ali dentro, eles puxavam para fora. で、話に例えると、大祭司に綱を巻いて、大祭司があまりにも遅くなると死んでるかもしれないからと引っ張るときのそういう綱が用いられていました。Então, aqui está dizendo que a nossa adoração deve ser uma adoração com liberdade, sem esse sentimento. で、ここではザカリアは私たちの賛美は、そういう、怖さがなくて、自由に私たちは今度神様を賛美することができると書いています。Devemos sentir prazer e alegria, sentir-nos confortáveis por estar na presença do Senhor em adoração. 私たちは神様を賛美するとき、心には喜び、また、神様の前にいることを、本当にいいことだと思いながら賛美する心が、ここに書いているのです。A segunda coisa que ele diz que a nossa adoração deve ser em santidade e justiça. で、私たちの、賛美は、清くまた正しい賛美でなければいけないのです。Santidade é nós estarmos consagrados, separados diante do Senhor. 清いということは私たちは神様のために、差別されて、私たちは神様のものだと、告白するのです。Justiça é a nossa prática diária de retidão diante do Senhor. 正しさは私たちの日々の生活で正しい行いをすることです。A verdadeira adoração, ela não é aquela em que nós sentimos algo especial, mas é aquela que parte da nossa vida diária reta diante do Senhor. 本当の賛美は歌いながら素晴らしい気持ちを浮かんでくるのではなく、正しい生活を持って、それが本当の賛美に伝わるのです。O Velho Testamento, ele dá a entender que havia certas ocasiões que eram chamados dias santificados ou dias santos, em que eram obrigados a obedecer aquele ritual. E fora daqueles dias, havia no entendimento de muitas pessoas que então esses outros dias são nossos dias. 旧約聖書には、聖日の日がありました。その日には、定められたことしかできなかったのです。で、その、定められてない日に、聖日でない日はどうするのでしょうか。神の
え方では、その日は何でもしてもいいと思ってたそうです。Zacarias profetiza que a nossa adoração deve ser fruto da nossa santidade diária, não só em dias santos. Para nós, o dia santo é o domingo. Nós separamos o domingo. Ele, teoricamente, nós, no padrão dessas festas do Velho Testamento, guardamos o domingo. Mas o que ele está dizendo é que a santidade é algo que se pratica a todo tempo, todos os dias, em todos os momentos. ザカリアはここに賛美は私たちが正しい生活、日々の生活を送っているから賛美ができるんだと言っています。私たちは旧約聖書のように考えると、聖日は日曜日です。日曜日は私たちは神様の家に来るために、それを守っています。Zacarias declara que há uma separação clara entre aquela, não existe mais aquela ideia de sagrado e não sagrado, né, ou sagrado e secular. Agora ele está dizendo que a adoração é uma, nós somos adoradores em santidade e justiça. ザカリアが言う前には、聖なる日、聖日と聖日でない日、聖なる清められたものと清められてないものとがあったんですけど、いや、ザカリアは今、そういうことはないのです。いつも清く正しく聖なる生活を生きようと言ってるのです。Quando eu era seminarista aqui na Igreja do Bosque, muitos anos atrás, eu estava vindo de Americanópolis para cá, peguei um ônibus, estava vindo num domingo de manhã. 私はもっとずっと昔の進学生であったとき、このボスケ教会で進学生であったとき、この教会に向かっていました。アメリカノポリスから出て、バスを取ってここに来ていたのです。E quando eu fui passar na catraca, o cobrador estava com a Bíblia aberta em cima daquela gavetinha dele, ele estava lendo a Bíblia. で、私がお金を払おうとしたときに、そのコブラドーが、聖書を開けて読んでいました。E eu perguntei para ele, você é cristão? で、私はあなたはクリスチャンなんですかと聞きました。E ele disse, eu sou, só que eu tenho plantão, então eu procuro ler a Bíblia nesse horário que eu sei que as pessoas estão em culto lá na igreja. はい、私はクリスチャンです。でも、私は今日働かなければいけないので、今日みんなが、私の教会が今、この時間に聖書を開けて読んでると思ってるから、私はいつも働いているとき、そうしようと思っているのです。Ele estava em adoração a Deus, não estando no templo junto com seus irmãos. その人は賛美の心を持っていました。教会の人たちと一緒に、教会の建物の中にはいませんでしたけど、心は一致していました。A adoração, ela transcende nas palavras de Zacarias esse contexto de local físico. 賛美ということは、建物に限られているのではないと、ここはザカリアは書いています。Depois ele diz que seria perante ele todos os nossos dias. で、私たちの、全生活は神様の前にあると書いています。Como eu disse, no Velho Testamento havia os dias chamados dias santos ou as santas convocações. 旧約聖書には聖日また聖会とそういう、軽蔑されたものがあります。性別された日があります。Essa era a obrigação de todo o povo de Israel, guardar esses dias. そういう日、そういう聖会は、皆さんが、守らなければいけなかったのです。Inclusive nos tempos de guerra. 戦争の時にもそうしなければいけなかったのです。Eles estavam em guerra contra um inimigo. 戦争をしていました。A coisa estava pegando lá. 本当に辛い戦いでした。Chegava um dia desses de santa convocação, eles paravam a guerra e iam lá cumprir as suas obrigações. で、聖会があるときは、その戦争を止めて、
そこに集まるのでした。 porque era obrigação de todo israelita. それはどうしてかというと、イスラエル人であるならば、全員がそうしなければいけなかったので O す。 texto diz que agora não é mais só nessas ocasiões, mas são todos os dias. で、ザカリアは、ここで、そういう日だけ、そういう心を持つのではなく、いつもそういう心を持ちなさい、と書いているのです。 O texto diz que agora é o tempo todo, いつも神様を賛美するべきなのです。 estando ou não estando reunido na igreja. 教会に集まっているとき、また集まってないときも、そういう心を持ちましょう。 Aonde nós estivermos, どこに私たちがいても、そういう心を持ちましょう。 no trabalho, em casa, na rua, na escola, onde for, nós devemos ser adoradores. 私たちはそういう賛美の心を持たなければいけません。職場、また家、学校、どこにいてもそういう心を持ちましょう。 O seu lazer deve ser um ato de adoração. 私たちが遊んでいる時も、神様に賛美する心を持ちましょう。 O seu trabalho deve ser um ato de adoração. 私たちが働いている時にも、神様への、賛美として捧げましょう。 Os seus relacionamentos, a forma como você se relaciona, deve ser um ato de adoração. 私たちが友達とどういう関係あるかという、そういうことも神様への賛美として認めましょう。 Esse é um grande desafio. それは大きな私たちのチャレンジです。 Nós comumente nos irritamos, 私たちが時々、誰かと、むかっとな、衝突する時があります。 às vezes perdemos a paciência, 私たちは我慢できない時もあります。 às vezes tratamos as pessoas de modo inadequado, で、ある人に対して、きついことを言う時もあります。 às vezes nas nossas relações de trabalho nós queremos tirar alguma vantagem. で、私たちがの働きのところでも、得しようという態度を取る時もあります。 É muito difícil nós adorarmos a Deus com tudo aquilo que nós fazemos. 私たちのなすすべてのことに対し、賛美の心を持つということは本当に難しいことです。 Eu não sei quais são os seus projetos para 2009. あなたが、2009年にどういう計画を立てているかは知りません。 Mas eu queria encorajar você a colocar dentre esses tópicos que você tem para 2009, um deles ser adorador. で、その中に賛美する心を持つということを一つ、書いてください。 Adorar com liberdade, 自由を持って神様を賛美する。 adorar em santidade e retidão, 清く正しく賛美すること。 e adorar em todo o tempo. で、いつも神様を賛美すること。 O segundo desafio, a segunda faceta da nossa tarefa, que é apresentada aqui, é o de ser profeta. で、もう一つは、預言者となることです。 Você é profeta do Altíssimo. あなたは神様の預言者です。 Você pode pensar assim, não, pastor, você está enganado, eu não sou profeta coisa nenhuma. 先生、そういうことを私はできませんよというかもしれません。 Todos nós fomos chamados para anunciar as maravilhosas grandezas do nosso Deus. 私たちすべて、神様の素晴らしい、見業を皆様に語るべきだと聖書に書いています。 Portanto, todos nós somos profetas do Senhor. ですから私たちは神様の預言者なのです。 Pode ser que nós sejamos profetas inoperantes, mas somos profetas. 私たちは働いていない預言者かもしれません。でも私たちは預言者なのです。 Sua palavra sempre será de bênção ou de menos bênção. Vamos usar outra palavra não, né? 私たちは、話すとき、いつも祝福するか祝福しないかという言葉なのです。 E aqui está explicado o que faz um profeta. で、ここに預言者は何をするのでしょう。 João Batista é um cara engraçado. Eu não gostaria de ter sido João Batista.
ヨハネは面白い人なんです。私はヨハネになりたくなかったです。O cara nasce e vai morar no deserto. ヨハネは生まれてアレノに行きます。Come gafanhoto e mel silvestre. バッターと、蜜を、バッターと、イナゴと、蜂蜜を食べます。Anda com umas roupas totalmente esquisitas. おかしい服装を着ます。Uma palavra muito dura para o povo. で、話すと、本当に難しいことを、聞くに難しいことを話します。Fala a verdade, doa quem doer. いつも、本当のことを言います。それが、受ける人がいいと思うか悪いと思うか関係なく本当のことを言います。E por fim, teve a sua cabeça cortada e apresentada numa bandeja como presente para a filha da cunhada do Herodes. で、最後の日には、首を切られて、その頭だけを、プレゼントとして捧げられました。Mas aqui diz que ele tinha uma função específica de ser profeta do Altíssimo. で、ここには、糸高き者の預言者となる役目を持っていると書かれています。Mesmo que nós não tenhamos uma história como a de João Batista, nós somos chamados a sermos profetas do Altíssimo. 私たちは、ヨハネのような、人生がないかもしれないけど、私たちは糸高き者の預言者と呼ばれているのです。E aqui diz que, em primeiro lugar, o profeta do Altíssimo precede o Senhor. 預言者はイエス様の前に現れるのです。Precede significa vem antes do Senhor. イエス様が来る前に預言者が現れるのです。Vem de alguma forma para estar à frente de. どういうふうにかイエス様が来る前に現れるのです。João fez isso antes de Jesus. ヨハネはそうしました。イエス様が現れる前にヨハネが現れまし E た。 nós somos chamados para sermos aqueles que precedem a segunda vinda do Senhor. 私たちは、イエス様の再臨が来る前の預言者と呼ばれているのです。 Você já pensou que o Senhor Jesus vai voltar algum dia desses? イエス様は、もう一回戻ってきます。 E Ele envia pessoas que precedam a sua vinda. で、彼が再臨する前に、私たちを送っているのです。 E Ele chama esses de profetas do Altíssimo. で、その人たちを預言者、糸が高き者の預言者と呼んでいるのです。 Esses somos nós, aqui desta igreja, e nós de todas as igrejas, todos os cristãos. それは私たちこの教会のもの、また、クリスチャンである全員を呼んでいるのです。 Nós precedemos o Senhor. イエス様が来る前に私たちが現れているのです。 Nós vamos antes. 私たちが、イエス様の先立っているのです。 E aqui diz que a segunda coisa é que vem antes para preparar-lhes o caminho. どうして先立つのでしょう。それは道を備えるためです。 Nós estamos vindo para preparar o caminho do Senhor. 私たちはイエス様の道を備えているために前に先立つのです。 Existe único sinal para a vinda do Senhor que depende de mim e de você. イエス様が来る前のたった一つのことが私たちに関わっているのです。 Todos os outros sinais não dependem da igreja e de cada um de nós. 他の、シナは、印は私たちに変わりません。 O único sinal que depende de nós é que será pregado esse evangelho a toda criatura, então virá o fim. その私たちに関わる印は、世界中に福音が述べ伝えて、みんながそれを知ってから神様が来るのです。
nesse tempo de comunicação zero, de tempo zero de comunicação, a gente fica pensando, será que ainda tem gente no mundo que nunca ouviu falar do Evangelho? 私たちの情報は本当に早いのです。ここに起きるともうすぐわかります。でもそういう時代にでも、イエス様を聞いたことない人がいるのでしょうか? E nós vamos entender o seguinte, existe um mundo que está envolvido nessa comunicação, nessa rede mundial, mas existe outro mundo que não tem nada a ver com isso. 世界でもある部分はコンピューター、テレビ、そういうことがある、世界ですけど、それに全然関してない世界もまだ残っているのです。A cada vez se descobre novos povos, novas etnias que são completamente isoladas do contato com aquilo que nós chamamos de mundo civilizado. 毎日のように、ジャングルの中の、民とかが見つけられます。その人たちはテレビもなし、ない、コンピューターもない、全然、この世界とは関係ない、民なのです。Segundo uma estatística assim por cima que o missionário Lauren Cunningham, quando esteve no Brasil, na nossa igreja, ele diz que 1/5 do mundo nunca ouviu falar sobre Jesus. で、諸君の偉い人がの情報によると、世界の5分の1は、イエス様の全然聞いたことがないそうです。1/5 do mundo nem sabe que existe esse tal de Jesus. 世界の5分の1の人口がイエス様が来たとさえ知らないのです。Você imagina a gente aqui no Brasil, a gente fica pensando, será que existe esse negócio? ブラジルでそういうことがあり得るのでしょうかと考えるかもしれません。Pois é, 1/5 do mundo não ouviu de Jesus. 5分の1の人口がイエス様のことを知らないのです。E o grande problema é que uma parcela razoável desse 1/5 a gente não sabe aonde está. で、その5分の1がどこに住んでいるのかを私たちはわからないのです。Estão em fronteiras fechadas, em lugares distantes onde ainda a obra missionária não conseguiu chegar. 宣教師たちが届かない、いけないところにいるそうです。Nós fomos chamados para preparar o caminho para o Senhor. 私たちはイエス様の道を備えるために呼ばれているのです。Vamos menos longe, não vamos pensar nesses lugares longínquos, vamos pensar no contexto em que nós vivemos. あまりにジャングルとかそういうところに行かなくてもいいのでけど、私たちの周りを考えてみましょう。No meio da sua família, você foi chamado para preparar o caminho para o Senhor. あなたの家族の中でイエス様の道を備えるためにあなたは呼ばれているのです。No meio do seu trabalho, no meio da sua escola, no meio dos seus amigos, dos seus relacionamentos, nós todos fomos chamados a preparar o caminho para o Senhor. 私たちはイエス様の道を私たちの働いている場所、また学校、また友達の間、関係者たちの間にイエス様の道を備えなければいけないのです。Em terceiro lugar, diz que o profeta do Altíssimo, ele vem para dar ao seu povo conhecimento da salvação. 預言者は許しによる救いのを知らせるために預言者が来るんだって書いています。Nós somos chamados para dar conhecimento da salvação às pessoas. 私たちは、人々に救いが来たということを知らせるために私たちは呼ばれたのです。Nós temos uma ideia de profeta, aquele que de alguma forma vai antever algo que vai acontecer e confronta uma realidade à luz desse fato que ele está dizendo que vai acontecer. 私たちは預言者というと、前もって何が起こるかというような、預言のように考えるかもしれません。
Por exemplo, digamos que um determinado profeta aí, como é usada a palavra, antevê que vai haver um terremoto muito forte numa determinada localidade, então ele vem a público e diz, vai acontecer um terremoto nesse lugar. Então é bom que todo mundo que mora ali, junta as coisas e saia de lá. 例えば、旧約聖書にあったように、預言者があるところに、ある日に地震が起こるので、皆さんそこの、地震が起こる前にそこから、家から出て遠く行きなさいと言って、それが起こるようのを待つようです。Assim faziam os profetas no Velho Testamento. こういうふうに、旧約聖書の預言者たちが働いていました。Não foi assim que Jonas anunciou a Nínive? Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir esse local. ニニベに行ったとき、ヨナは、あなたたちが悔い改めないならば、神様はこの町を、壊しますよ、と預言しました。E nós somos chamados também a confrontar a realidade que nós vemos com a notícia de que há um caminho de salvação. で、私たちは預言として今の状態を、救いの、メッセージによって、新しい、希望の道を与えることがの預言者たちです。Nós temos uma mensagem de que existe uma alternativa, um caminho diferente que as pessoas podem caminhar. 私たちのメッセージは、この人生の中に新しい道を神様が与えてくださるというメッセージなのです。Então, o profeta do Altíssimo, ele tem 3 características. 糸高き者の預言者は3つの、ものを持っています。Ele precede o Senhor. イエス様の前に現れます。Ele prepara o caminho para o Senhor. イエス様の道を備えます。E ele dá conhecimento da salvação. で、救いの、メッセージを知らせます。Todos nós somos chamados a ser profetas. 私たちはそういうふうに預言者と呼ばれているのです。Igualmente, eu quero que você coloque nos seus tópicos para 2009 de que você quer ser profeta do Senhor. で、2009年にまた契約の、ところに、私は糸高き者の預言者になりたいと書いてください。No meio da sua família, no meio dos seus colegas de trabalho ou de escola, andando pela rua, no metrô, no ônibus, onde você estiver. あなたの家族の間、あなたの職場のところ、友達の間、地下鉄で歩いているとき、道を歩いているとき、そういう時にも預言者になってください。Todos nós somos chamados a ser adoradores e profetas. 私たちは全員、神様に賛美する者と呼ばれ、また預言者になるためにも呼ばれているのです。Que nós possamos, neste próximo ano, sermos verdadeiros adoradores e verdadeiros profetas. 来年度に私たちは本当に誠に賛美する心を持ちましょう。また、誠に、糸が高き者の預言者となりましょう。Vamos orar. 祈りましょう。Senhor, eu quero te pedir agora que teu Espírito Santo possa confirmar essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, de modo que ela possa gerar na vida de cada um de nós um desafio, um alvo a ser alcançado, que nós possamos desejar intensamente sermos achados no ano de 2009 como adoradores, que possam adorar com liberdade, que adorem em santidade e justiça, que adorem em todo o tempo. Que nós possamos, Senhor, no ano 2009 ser achados como profetas do Altíssimo, que precedem ao Senhor, que abre e prepara os caminhos para o Senhor e que anuncia a todo o povo o conhecimento da salvação. Ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores e verdadeiros profetas do Altíssimo, Pai. Nós queremos pedir que Teu Espírito Santo faça esse convencimento no nosso coração e que de modo que isso se torne realidade, Pai. Nós entregamos isso nas Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém.